Boa tarde, tudo bem? Para a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre dois tópicos. Tá? Na aula passada a gente falou sobre aproximações lineares, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diferenciais, que tem a ver também com aproximações lineares, e depois da regra de L'Hopital, tá bom? Que é um outro tema importante para o nosso estudo de derivadas, tá? Vou começar pela ideia de diferencial. Vocês lembram que eu falei sobre as notações de derivadas, né? Uma das notações que eu falei que é muito importante era a notação de Leibniz, né? Que é escrita como esse dy dx. Aparentemente era só uma simples notação. Hoje a gente vai dar um novo significado para essa escrita, tá? A gente vai tentar interpretar esse quociente dy dx como um quociente de dois acréscimos, tá? A gente vai entender direitinho o que é isso, tá? Então, vou considerar que eu tenho uma função y igual a f de x derivável, tá? A gente está trabalhando agora com funções deriváveis. E aí eu vou tomar um ponto x f de x no gráfico dessa função, como está descrito, e eu vou considerar um pequeno incremento, um pequeno acréscimo na abscissa a partir desse ponto x, tá? Então aqui eu tenho x, eu vou tomar aqui Tá saindo o áudio aqui. Tá saindo o áudio aqui. Eu vou tomar aqui então como sendo um x mais um ΔX, onde ΔX é esse incrementozinho bem aqui, ó. Inicialmente a gente já está acostumado a chamar de ΔX, mas eu vou reescrever ele também como dx. E daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Tá bom? Bom, vocês já perceberam que eu desenhei também a reta tangente ao gráfico dessa função no ponto x e f de x. Né? Então, olha só. A partir desse ponto x, somado a um certo incremento dx ou ΔX, se eu olhar para a função, esse novo ponto aqui, ele tem a seguinte ordenada, é f de x mais ΔX. Concorda? A imagem desse ponto pela função f. Então, para um certo incremento no eixo das abscissas, isso gera, na minha função f, uma diferença de tamanho, deixa eu escrever aqui, f de x mais ΔX menos f de x. Então, se eu ando um pedacinho aqui no eixo das abscissas de tamanho ΔX, eu percorro no gráfico da minha função uma diferença de tamanho f de x mais ΔX menos f de x, que é esse tamanho daqui para cá. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Tá? Ok. O que a gente vai fazer agora é reler esse pedacinho quando eu olho para a variação na reta tangente ao gráfico da função desse ponto. Tá? E aí a gente vai entender esse conceito de diferenciais. Tá? Então, olha só. A gente sabe que a derivada da função em um certo ponto do seu domínio é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função no ponto, né? E a gente inicialmente está acostumado a escrever esse dy sobre dx como uma notação para a derivada, para esse f' de x. Só que se eu olhar para esse dy como o acréscimo na ordenada da reta tangente correspondente ao acréscimo em dx, eu vou ter a seguinte coisa. O que eu estou falando? Olha lá no gráfico. Eu estou olhando para esse acréscimozinho aqui. Em f, ele gera esse acréscimo que eu estou chamando de ΔY, que é aquela diferença f de x mais ΔX menos f de x.
Só que na reta tangente essa diferença é outra. Eu estou chamando essa diferença agora na reta tangente de dy. Então esse tamanho bem aqui, ó. Esse tamanho bem aqui, deixa eu pintar de verde. Esse pedaço daqui para cá, ó. Isso aqui é um certo dy. Vou chamar de dy essa diferença. Ou seja, eu ando um intervalinho de tamanho ΔX ou dx na abscissa. Na função, essa diferença é esse camarada aqui, que eu posso até chamar de ΔY. Deixa eu só apagar aqui, diminuir. Aqui vai ser um certo ΔY, que é nada mais, nada menos que f de x mais ΔX, menos f de x. Só que na reta tangente, eu estou chamando essa diferença de dy. E observem que esses tamanhos originalmente são diferentes. Tudo bem? Agora, o que deve acontecer com esses tamanhos, com esse dy e com esse ΔY, quando essa diferença dx começa a diminuir cada vez mais, começa a ficar cada vez mais pequena? O que deve acontecer com esses valores? Vocês concordam que quanto menor for esse tamanho, esse incremento ΔX ou dx, mais próximos esse dy e esse ΔY estarão? Porque eles vão diminuindo cada vez mais esses tamanhos, vão se aproximando desse ponto. Então esses valores, essas alturas, essa e essa, elas vão ficando cada vez mais próximas uma da outra. Tudo bem? Até aí? Tá. Bom, a reta tangente, ela tem uma certa inclinação alfa. E como nós já vimos, o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função, no ponto em questão, no caso desse ponto x, vai me dar vai ser dado pela derivada da função desse ponto. Tudo bem? Isso nós já vimos, tá? Mas o que é coeficiente angular de uma reta? O que é o coeficiente angular de uma reta mesmo, lá no ensino básico? Sim, mas como é que a gente calcula inicialmente ele? Vocês lembram? É a tangente da inclinação dele. Eu tenho essa inclinação alfa, esse coeficiente angular, ele nada mais é que a tangente de alfa, a tangente da inclinação dessa reta. Tudo bem? Ok? Agora olha para cá. Você concorda que esse ângulo alfa, ele é o mesmo ângulo que esse aqui, ó? Aqui também é alfa. Você concorda que aqui também é alfa? Tudo bem? Esse ângulo é igual a esse. Então, se eu olhar para esse triângulozinho aqui, ó, esse lado eu chamei de ΔX ou dx, eu vou deixar dx, tá? Vou colocar dx aqui. E aqui eu estou chamando de dy, que é o incremento na reta tangente. Então, se eu pegar a tangente desse ângulo alfa, eu tenho a tangente dele como cateto oposto por cateto adjacente. Ou seja, isso aqui, ó, vai ser dy sobre dx. Assim a gente conclui que essa derivada é a divisão entre os incrementos dy e dx, onde dx é o incremento na abscissa e dy é o incremento relativo a esse dx na reta tangente. Então agora eu consegui olhar esse quociente não como uma notação, mas como uma divisão de incrementos. Tudo bem? E agora, como isso não é mais uma notação, eu posso pegar esse dx que está dividindo, passar ele para cá multiplicando. Então eu vou obter o seguinte, ó, que dy vai ser f' em x vezes dx. E isso aqui é o que nós chamamos de diferencial da função f. Eu posso entender esse tamanho dy como uma nova função.
Para cada tamaninho dx, eu vou ter um dy correspondente. Se eu tiver um dx desse tamanho, eu vou ter um dy aqui. Se eu tiver um dx menor, eu vou ter um dy menor ainda. E quando eu faço o dx variar, eu faço o dy variar também, porque um é função do outro. Tá bom? A essa função nós chamamos de função diferencial de f, ou simplesmente diferencial da função f. Tá? Que é esse último parágrafo. Então, se eu fixar um certo x, eu posso entender essa igualdade dy igual a f' de x vezes dx, como sendo uma função que associa a cada valor de dx a um único valor de dy. Tá? Essa função é chamada de função diferencial de f. E o legal disso é o seguinte, que, como nós vimos, para valores de dx cada vez menores, esse ΔY, ele se aproxima cada vez mais de dy. Então eu posso, desse modo, utilizar esse dy como uma aproximação para ΔY. Ou seja, esse meu dy, ele vai ser uma boa aproximação para ΔY, para valores de dx cada vez menores. Tudo bem? Ok? E aí a gente entra naquela ideia de aproximação que a gente viu na aula passada. A gente interpretou essas aproximações na aula passada como aproximações lineares, né? Em termos da reta tangente. Aqui a gente está fazendo algo parecido, só que em termos de diferenciais, tá? Mas não deixa de ter a ver com a reta tangente também da curva. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aí? Vamos ver na prática como é que isso funciona, tá? Olha esse exemplo aqui, ó. Compare os valores de ΔY e dy, se a função f é aquela, e x varia de 2 para 2,05. Ou seja, nesse exemplo aí, o ponto em questão é x igual a 2, o outro ponto é 2,05. Então pergunta, quanto que é esse incremento de dx? Quanto que é o dx para essa função, para esse exemplo? O dx é o incremento partindo de 2 e chegando em 2,05. Quanto que é esse tamanho? 0,05. Então dx é 0,05. Tudo bem? Então vou anotar isso aqui nesse exemplo. Esse dx aí é de 0,05. Ok? Tá bom? Deixa eu anotar aqui qual é a função, rapidinho, por favor. É f de x igual a x ao cubo mais x quadrado menos 2x mais 1. X varia de 2 para 2,05. Tá? É esse intervalinho aqui que a gente está interessado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou calcular a diferencial da função. Calcular a diferencial de uma função é simplesmente você derivar a função e pega a derivada dela e multiplica por dx. Simplesmente, tá? Então, vamos lá. Em que é a diferencial da função f? Derivada de x ao cubo, 3x quadrado, derivada de x quadrado, 2x, derivada de menos 2x, menos 2, derivada de 1 é 0. Então, essa é a diferencial da função. Ok? Tudo bem? Ele está pedindo no problema para nós compararmos os valores de ΔX, de ΔY e dy, quando x varia de 2 para 2,05. Então, o que eu vou fazer? Como é que eu calculo ΔY, gente? ΔY seria f de 2,05 menos f de 2. Você concorda com isso? Esse é o meu ΔY. ΔY é f de x mais ΔX, que seria 2,05, menos f de x, que seria f de 2. Tá bom? Então, o meu ΔY aqui, observe que para calcular esse ΔY, a gente vai ter que fazer umas boas continhas aqui, né? Vai ficar, ó, 2,05 ao cubo, mais 2,05 ao quadrado,
menos 2 vezes 2,05 mais 1, tudo isso, menos f de 2, ou seja, menos f de 2, 2 ao cubo, 2 ao quadrado, 2 vezes 2 mais 1. Esse é o meu delta y, tem que fazer essas continhas. Depois que vocês fizerem essas continhas, vocês vão encontrar como delta y o seguinte valor, 0,717625. Esse é o meu delta y. Tá claro até aí? Alguma dúvida? Agora eu vou calcular o dy para os dados em questão. O meu dy é esse. Então vamos calcular o dy. Quem que é dy? dy vai ser 3 vezes x. X é 2. Então 2 ao quadrado mais 2 vezes x. X é 2 menos 2 vezes dx. Quem é dx? 0,05. Ok? Essa continha aí é bem mais simples de fazer, né? Quando você fizer ela, deixa eu olhar aqui, vai dar 0,7 isso aqui, ó. Então, olha o delta y, 0,717625, e olha o dy, 0,7. É uma aproximação? É uma boa aproximação. Agora imagina isso para dx cada vez menor. A aproximação vai melhorando cada vez mais. Tudo bem? Então essa ideia de diferenciais nos serve justamente para a gente fazer esse tipo de aproximação, tá? Alguma dúvida, pessoal? Até aí? Não? Deixa eu anotar essa daqui que não está no slide. Fazer mais um exemplo. Então olha essa. A aresta de um cubo tem 10 centímetros de comprimento, com um possível erro de medida de 0,1. Então a pessoa, quando foi medir o cubo, ela pode ter cometido um possível erro. Isso é muito comum quando a gente vai fazer medições, né? Use diferencial para estimar o erro máximo possível no cálculo do volume desse cubo. Tá bom? Então, quero usar diferencial. Bom, vamos lá. A questão é um cubo. Eu tenho um cubo com uma certa aresta. Vou chamar essa aresta, tamanho da aresta do cubo, de x. E como é que eu calculo o volume desse cubo? X ao cubo. Volume de um cubo, aresta ao cubo. Está aqui a função. Tudo bem? Qual que é o erro na medida da aresta? O possível erro na medição da aresta?
0,1. O que é esse 0,1 para o nosso contexto de diferenciais? Dx. Esse 0,1 é o meu dx. É a variação, é o incremento possível em x, que é a aresta do cubo. Tá bom? Então, isso aqui é 0,1 centímetros. Eu quero obter o erro na medição do volume. Então, eu vou usar diferencial. O que eu vou fazer? Qual que é a diferencial? Vou chamar de dV, né? Porque é volume, então diferencial de V, tá? O que é a diferencial de V? Eu derivo o volume. Qual é a derivada de x ao cubo? 3x quadrado vezes dx. Pronto. Essa é a diferencial de V. Alguma dúvida até aí? Então, essa diferencial, ela vai ser dada por 3 vezes... Quanto que é a medida da aresta? 10 centímetros, né? Com erro possível de 0,1 centímetros. Então, x é 10 centímetros. Então, fica 3 vezes 10 ao quadrado, vezes o dx, que é 0,1. Isso aqui vai dar 300 vezes 0,1. E, portanto, o erro na medição do volume vai ser de 30 centímetros cúbicos, né? Isso aqui está em centímetro, então aqui fica em centímetro cúbico. Pronto. Então esse é o possível erro máximo na medição do volume desse cubo. Ok? Alguma dúvida? Então tem vários exercícios sobre diferenciais lá no livro do Stuart. Não vou me ater muito a esses exercícios, vou deixar como um dever de casa aí para vocês, tá? Quero falar logo da parte crucial da aula de hoje. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida sobre diferencial, é só falar, tá? Caso contrário, a gente pode partir para a regra de L'Hopital, tá? Que é uma regrinha importante que faz uso da derivada para calcular limite. Tá? Então, a regra de L'Hopital é uma regra para a gente calcular limite. Só que usando agora o artifício da derivada. Então, tem muita gente que às vezes já conhece a regra de L'Hopital quando começa um curso de cálculo. E aí, na hora de calcular os limites, ele quer calcular os limites por L'Hopital, né? Mas eu ainda não falei de derivada. Mas eu sou tranquilo quanto a isso, né? Como seu aluno já está avançado, né? Já sabe, eu não tenho problema de deixar ele usar L'Hopital, desde que ele justifique corretamente o uso, né? Porque você tem que saber usar L'Hopital, não é simplesmente pegar qualquer limite e usar a regra, não. Você tem que saber usar a regra, tá? Então, o que diz a regra de L'Hopital, que na verdade é um teorema? Diz o seguinte, ó. Suponha que você tenha duas funções f e g deriváveis, onde a derivada da função g é diferente de zero. Em um intervalo aberto que contém um certo ponto A, exceto possivelmente esse ponto A. E suponha que, olha as hipóteses, olhem as hipóteses do teorema. Suponha que o limite das duas funções sejam iguais a zero, ou que os limites das duas funções sejam infinitos. Então, qual é a condição? É que o limite das duas funções precisam ser ou iguais a zero ou iguais a infinito. Quando eu digo igual a infinito, não é que é igual a um número infinito. Infinito não é um número, é a tendência da função. Mas isso aí já está claro para todo mundo, né? Então, os dois limites são iguais a zero ou os dois limites são iguais a infinito. Se isso acontecer, então o limite do quociente entre f e g é igual ao limite do quociente entre as derivadas de f e de g. Isso vale tanto quanto para x tendendo a um ponto A, quanto para x tendendo a mais ou menos infinito, ou quando x tende a pela direita ou pela esquerda. Então esse aqui é um teorema bem completo, tá?
Esse resultado vale quando x tende ao ponto, quando x tende ao ponto pela direita e pela esquerda, ou quando x tende a mais ou menos infinito. Todos os casos de limites que nós estudamos. Tá? Então, recapitulando. Quando eu posso usar o teorema de L'Hopital? Quando os limites das duas funções forem iguais a zero, ou quando os limites das duas funções forem iguais a infinito. Somente nesses casos eu posso dizer que o limite do quociente das duas funções é igual ao limite do quociente das derivadas das duas funções. E a gente vai perceber nos exemplos que é muito prático, quando for possível usar, você usar o teorema de L'Hopital para calcular limites. Tá bom? Vamos ver como é que fica. Olha, por exemplo, para resolver um limite como esse, a gente sabe como calcula um limite como esse, né? Usando os nossos métodos que a gente já estudou, tá? Se eu quiser calcular esse limite quando x tende a 2, de x ao cubo menos 8 sobre x menos 2. Esse aqui a gente já sabe, né? O que a gente ia ter que fazer para calcular esse limite aí? A gente ia ter que fatorar isso aqui, porque isso aqui é x ao cubo menos 2 ao cubo, né? Aí eu teria que usar aquele produto notável, a ao cubo menos b ao cubo. A menos b, a quadrado mais ab mais b quadrado. Aí simplificava, etc. Tá? Só que aqui a ideia é usar o teorema de L'Hopital. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte. Tenta substituir o 2 em cima e embaixo e ver o que acontece. Se eu substituir o 2 em cima, dá 2 ao cubo, 8. Menos 8, 0. Certo? Então em cima vai para 0. E embaixo, 2 menos 2, 0. Opa, está 0 sobre 0. Se é 0 sobre 0, eu posso usar o teorema de L'Hopital, porque ambos os limites das funções estão indo para 0. Tá claro? O que diz o teorema de L'Hopital? O limite do seguinte quociente, x ao cubo menos 8 sobre x menos 2 quando x tende a 2, vai ser igual ao limite, quando x tende a 2, da derivada dessa função de cima, dividido pela derivada da função de baixo. Tá claro? É isso que diz o teorema de L'Hopital. Então isso aqui vai ser igual ao limite quando x tende a 2. Qual que é a derivada de x ao cubo menos 8? 3x ao quadrado. Sobre. Qual a derivada de x menos 2? 1. Pronto. Acabou o problema. Porque 3x quadrado sobre 1 é 3x quadrado. 3x quadrado é contínua em 2, é só substituir. Então fica 3 vezes 2 ao quadrado, que dá 4 vezes 3, 12. Então o resultado desse limite aqui é 12. Pronto. Ok? Mas eu só posso usar isso quando eu me certificar que o limite inicial satisfaz as hipóteses do teorema de L'Hopital, que são os dois limites, o limite das duas funções irem ambos a 0 ou ambos a infinito, ao infinito. Tudo bem? Ok? Olha esse aqui. Limite x à quinta menos 6x quadrado mais 8x menos 3 for x à quarta menos 1. Isso quando x tende a 1. Vamos lá. Tenta substituir e ver o que acontece. Vamos começar aí embaixo. Quando x tende a 1, isso aqui vai a 0. Opa, eu tenho que torcer agora para que lá em cima vá a 0 também.
1 menos 6 dá menos 5. Menos 5 mais 8 dá 3. 3 menos 3 dá 0. Então vai a 0 também lá em cima. Então eu posso usar L'Hopital. Tudo bem? Então por L'Hopital, o limite quando x tende a 1 dessa função vai ser o limite da derivada da de cima pela derivada de baixo. Qual a derivada de x à quinta? 5x à quarta. Derivada de 6x quadrado, menos 12x. Derivada de 8x, 8. Derivada de menos 3 é 0. Derivada de x à quarta, 4x ao cubo. Derivada de menos 1 é 0. E agora tenta substituir. Vê o que vai acontecer. No 1, isso vai ficar 5 menos 12 mais 8. E embaixo fica 4 vezes 1, que é 4. Opa, então não zerou embaixo, já não tem problema mais. Tá? 5 e 8, 13. 13 menos 12, 1. Então fica 1 quarto. Esse limite aqui é 1 quarto. Pronto. Ok? Não, para derivar mais uma vez não dá certo, porque quando eu substituir, não deu 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então não posso usar L'Hopital de novo. Só posso usar L'Hopital quando o limite satisfazer as hipóteses do teorema. Tá bom? Esse aqui, ó. Limite quando x tende a 0 do seno de AX sobre x. Isso aqui lembra o quê? Qual o teorema? Qual o limite? Limite fundamental trigonométrico, né? A gente sabe calcular esse limite usando o limite fundamental trigonométrico. Mas eu não quero usar o limite fundamental trigonométrico. Vamos tentar usar L'Hopital. Então o que eu faço? Substitui. Quando x tende a 0, aqui embaixo vai a 0. E quando x tende a 0, a vezes 0 dá 0. E seno de 0 é 0. Opa, então posso usar L'Hopital tranquilamente. Tá? Então por L'Hopital, eu vou obter que o limite, quando x tende a 0, do seno de AX sobre x, é o limite da derivada do seno de AX. Qual que é a derivada do seno de AX? Cosseno de AX. Só isso? Agora a regra da cadeia, vezes a derivada de AX, que é A. Não esqueçam da regra da cadeia. Derivada de x é 1. Tá bom? E agora tenta substituir. Eu já vi que embaixo não vai zerar. É 1, então não tem problema. Agora vai ficar A vezes o cosseno de A vezes 1. Desculpa, vezes 0. X é 0. Então isso aqui vai ser A vezes o cosseno de 0. E cosseno de 0 é 1. Então isso aqui fica A vezes 1, que é A. Pronto. Tá bom? Alguma dúvida? Difícil? Não, né? Olha essa aqui, ó.
Será que vai a 0, 0 e 0? Vamos ver. Substitui. Quando x tende a 1. Aqui vai ficar 1 menos 1 dá 0. Menos 3 mais 5 dá 2. E 2 menos 2 dá 0. Então aqui vai a 0. E embaixo, 1 menos 3 menos 2. Menos 2 mais 3, 1. E 1 menos 1 vai a 0. Opa! Olha só que bacana. Tá? Então isso aqui por L'Hopital isso vai ao limite quando x tende a 1, deriva em cima, derivada de 4 de x ao cubo, de x à quarta, 4x ao cubo, já estava dando a resposta, menos derivada de x ao cubo, 3x quadrado, derivada de menos 3x quadrado, menos 6x. Derivada de 5x é 5. Derivada de x ao cubo, 3x quadrado. Derivada de menos 3x quadrado, menos 6x. Derivada de 3x é 3. Derivada de menos 1 é 0. E agora tenta substituir. Vamos ver. Em cima dá 4, menos 3, 1. 1 menos 6, menos 5. Menos 5 mais 5, 0. Ixi, vai a 0. Tá, mas é só embaixo não ir a 0, que aí o limite dá 0. Bora ver. 3 menos 6 menos 3, menos 3 mais 3, 0. Putz, então foi a 0 sobre 0. Posso usar L'Hopital de novo? Posso. Se o limite vai a 0 sobre 0, eu posso usar L'Hopital novamente, sem problema. Tá? Então, por L'Hopital. Esse limite vai ser igual ao limite quando x tende a 1 de deriva em cima 4x ao cubo, 12x quadrado, menos 3x quadrado, menos 6x. Derivada de menos 6x, menos 6. Derivada de 3x ao quadrado, 6x. Derivada de menos 6x, menos 6. E aí vê para onde isso vai. Aqui embaixo eu já estou vendo que vai a 0. Em cima vai a 12, menos 6, 6. 6 menos 6, 0. Então vai a 0 sobre 0. E eu posso usar L'Hopital novamente, sem problema. Tá bom? Então isso aqui por L'Hopital. Esse limite vai ser igual ao limite quando x tende a 1 de deriva em cima 12x quadrado, 24x, menos 6x derivada dá menos 6 e derivada de 6x dá 6. Derivada de menos 6 é 0. Agora já não vai zerar mais no denominador, né? Isso aqui vai ficar 24 vezes 1 dá 24, menos 6 sobre 6. Isso aqui vai dar 18 sobre 6, que dá 3. Pronto. Então, esse limite aí é 3. Ok? A gente usou o teorema de L'Hopital 3 vezes aí. Tem problema? Nenhum. Desde que os limites satisfaçam as hipóteses de L'Hopital. Senão, você não pode usar. Tudo bem? Ia dar uma trabalheira resolver esse limite aí fatorando, né? Bastante trabalho. E esse aqui? Limite quando x tende a 0 da tangente de x menos x sobre x ao cubo. Bom, embaixo vai a 0, obviamente, tá? E em cima, quanto é a tangente de 0? 0, né? Menos 0 dá 0 também, olha só. Vai a 0 sobre 0. Tá bom? Então vamos derivar. Então, por L'Hopital, isso aqui vai ser o limite quando x tende a 0. Qual é a derivada? Por L'Hopital. Estou anotando. Escrevam, tá? Quando vocês forem usar L'Hopital, caso venha na nossa prova,
muito provavelmente vem, né? Escrevam. Polo L'Hopital, tanto, tá? Qual é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Derivada de x é 1 com menos 1. Derivada de x, 3x ao quadrado. E agora? Substitui. Embaixo vai a 0. Vai a 0, né? E em cima? Quanto é a secante de 0? Quanto é a secante de 0, galera? Daqui a pouco vocês entram em integral. Já não pode mais esquecer essas coisas, né? Ataquem os conceitos. Quando vocês não lembrarem de uma coisa, ataquem os conceitos. O que é secante? 1 sobre cosseno. Então, qual é a secante? Isso é secante. Então, qual é a secante de 0? É 1 sobre cosseno de 0. E quanto é o cosseno de 0? É 1. Então, é 1 sobre 1, que é 1. Pronto. Tá bom? Então, fica 1 ao quadrado dá 1. 1 menos 1 dá 0. Opa, vai a 0 aqui também. Ok? Alguma dúvida? Tá? Beleza. Esse negócio de decorar, gente... Ninguém decora as coisas, não. Tudo não. Algumas coisas a gente acaba decorando com a prática. Mas a maioria das coisas a gente não decora. A gente lembra dos conceitos. O secante de 0. Eu tenho que lembrar o que é secante, porque eu não vou decorar a tabela das secantes. Impossível. Arco tangente de tanto. Eu tenho que lembrar o que é o arco tangente. Arco tangente é o arco cuja tangente é tanto. Aí eu vou lembrar da tangente. É assim, não adianta tentar decorar as coisas, tu não vai decorar. Aí, esqueci a derivada da secante. Bom, aí tu pega a secante, né, 1 sobre cosseno, então deriva 1 sobre cosseno usando a regra do quociente. É assim que a gente faz. Não adianta tu sentar a bunda na cadeira, pregar na porta da geladeira, na parede do teu quarto, tabela de derivada. Hoje eu vou decorar a tabela de derivada. Não vai, cara. Não vai. Isso só vai se tu exercitar. Tá bom? É assim que a gente faz. Então, por L'Hopital, novamente. Por L'Hopital, esse limite aqui vai ser o limite quando x tende a 0. Qual que é a derivada da secante ao quadrado? Derivada da secante ao quadrado? Qual é a derivada de alguma coisa ao quadrado? 2 vezes essa coisa, não é assim? Só isso? Não, aí vezes a derivada da coisa. Vezes a derivada da secante. Qual é a derivada da secante? Não. Tangente não. Tem a tangente, mas tem secante vezes tangente. Secante vezes tangente. Não lembra, professor? Então escreve a secante como 1 sobre cosseno e deriva. Tá? Como é que fica? Fica a derivada do primeiro, que é 0, vezes o segundo, menos o primeiro, vezes a derivada do segundo. Qual é a derivada do cosseno? Menos seno, sobre o quadrado do segundo. Isso aqui dá 0, menos e menos dá mais, então fica seno sobre cosseno ao quadrado. Só que isso aqui eu posso reescrever como 1 sobre cosseno vezes seno sobre cosseno. E 1 sobre cosseno é secante. E seno sobre cosseno é tangente. Pronto, ó. Não lembrei a derivada da secante. Mas eu sei o que é secante e sei derivar usando a regra do quociente. Então está aqui a derivada da secante. Beleza? Tá? Então, o que eu fiz foi o seguinte. Derivada da secante ao quadrado. 2 vezes secante, vezes a derivada da secante, que é secante vezes tangente. Tá bom? Derivada de menos 1, 0. Derivada de 3x quadrado, 6x. Vamos substituir?
Embaixo deu zero, né? Ixi. E em cima? Eu já vi que secante de zero é 1. E tangente de zero é 0. Então isso aqui vai a 0 também. Então posso usar L'Hopital de novo. Antes de eu usar L'Hopital, eu posso reescrever isso aqui como secante ao quadrado e apagar essa secante? Tá bom? Vou deixar assim, ó. Tá ok? Tá? Então vai ficar assim, ó. Por L'Hopital. Por L'Hopital. Eu vou obter o seguinte, que isso vai ser o limite, quando x tende a 0, de 2. Esse 2/6 que eu posso simplificar dá 1/3. Tudo bem? Posso tirar do limite, né? Sem problema. Eu vou deixar aqui, 1/3. Pronto. Agora vamos derivar em cima. Agora eu tenho um produto de funções, então eu tenho que usar a regra do produto. E além desse produto de funções, eu tenho uma composição, então tem que usar a regra da cadeia, tá? Então vamos derivar a primeira. Qual é a derivada de secante ao quadrado? 2 vezes secante, vezes tangente. Não é isso? Derivada a primeira. Vezes a segunda, vezes tangente. Mais a primeira, secante ao quadrado, vezes a derivada da segunda. Qual a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Tudo isso dividido pela derivada de x, que é 1. Tá bom? O 6 e o 2 aqui eu simplifiquei, ficou 3. Tá aqui, ó, 1/3 vezes tudo isso aqui, ó. Então isso aqui vai ser igual ao limite. Já dá para substituir, né? Vai ficar 1/3 vezes embaixo não zera mais, já fico feliz. Então o que der em cima vai ser o resultado do limite, tá? Vocês já perceberam que isso aqui tudo zera, né? Porque tem tangente de 0. Então isso aqui tudo vai a 0. Secante de 0 é 1, a gente já viu. Então fica 1 ao quadrado vezes 1 ao quadrado dá 1. Então ele dá 1 sobre 1, que dá 1/3. Pronto. Então esse limite lá é 1/3. Ok? Alguma dúvida? Tudo bem, galera? E esse aqui? Limite, quando x tende a π pela esquerda, do seno de x sobre 1 menos cosseno de x. Vamos tentar substituir? Isso aqui fica seno de π sobre 1 menos cosseno de π. Quanto que é o seno de π? 0. 1 menos, quanto é o cosseno de π? Menos 1. Opa! Isso aqui fica 0 sobre 1 mais 1, que é 0 sobre 2, que é 0. Então não tem determinação. Não precisei usar L'Hopital. Por isso a importância de você sempre substituir de antemão para você verificar se o limite vai satisfazer ou não as hipóteses do L'Hopital. Porque às vezes pode ser que ele não satisfaça, ou às vezes ele pode sair direto. Tudo bem? Então cuidado com isso, tá? Sempre substituam para ver se vai ser preciso usar L'Hopital ou não. Tá? E essa aí? Limite quando x tende a 0 de 1 sobre x menos 1 sobre o seno de x.
Gente, quando x tende a zero, 1 sobre x vai para infinito, né? Vai para infinito. Quando x tende a zero, seno de x tende a zero. E 1 sobre x tende a infinito. Opa, então agora eu tenho infinito menos infinito. É uma indeterminação do tipo de L'Hopital? Sim ou não? Não. É zero sobre zero ou infinito sobre infinito? Infinito menos infinito não é indeterminação que satisfaz o teorema de L'Hopital. Eu não posso usar L'Hopital. Não posso usar L'Hopital. Só posso usar L'Hopital quando for zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Tudo bem? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode cortar aqui e dar zero. Certo? Que sim. O que a gente faz aí nesse caso? Aí vai que na tua prova só tem essa questão, e aí? Para a próxima prova. O que a gente faz, galera, aí? Aí, quando acontece esses casos, geralmente o que a gente tenta fazer para usar L'Hopital? Você tenta mexer na tua função, de forma com que você consiga fazer com que apareça uma outra função, equivalente à primeira, que satisfaça as hipóteses do teorema de L'Hopital. Ou seja, eu vou tentar mexer nessa função de uma maneira que apareça uma outra função equivalente a ela, que seja zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Tudo bem? Ok? Como é que a gente vai mexer nela então, né? Observem, eu posso dizer que limite, quando x tende a zero, de 1 sobre x menos 1 sobre o seno x, esse limite é igual ao limite, vou mexer na função, quando x tende a zero, eu vou colocar em um só denominador aqui, ó. Multiplica, né, os denominadores. Esse multiplica com esse, fica seno x. E esse com esse fica x. Tudo bem? Pus em um só denominador, tá? Agora tenta. Bora tentar? Quando x tende a zero, aqui dá quanto? Seno zero, menos zero, zero. Aqui, zero vezes zero, dá zero. Opa, agora é uma função que satisfaz a hipótese de L'Hopital. Agora eu posso usar L'Hopital. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, por L'Hopital, aquele limite vai ser igual ao limite, quando x tende a zero, deriva aqui, derivada do seno, cosseno, derivada de x, 1 sobre... Aqui eu uso a regra do produto. Deriva a primeira, que é 1, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Derivada do seno, cosseno. Bora substituir? Cosseno de zero, 1. 1 menos 1, 0. Seno zero, 0. 0 vezes cosseno de zero, que é 1, dá 0. Opa, então aqui vai a 0 sobre 0. Então eu posso usar L'Hopital novamente. Tudo bem? Tá? Então por L'Hopital. Esse limite vai ser igual ao limite
quando x tende a zero, de derivada do cosseno menos seno, derivada de menos 1 é zero, derivada do seno é cosseno, mas agora aqui eu tenho que usar a regra do produto. Derivada do primeiro é 1 vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, que é menos seno. Tudo bem? Agora vamos substituir? Quando x tende a zero, aqui vai a zero, seno zero é zero. Aqui vai a 1, mais 1, 2. E aqui vai a 0 vezes 0 dá 0. Então 2 mais 0, 2. Não zerou o denominador. Então aqui vai ficar 0 sobre 2, que dá 0. Então o resultado desse limite é 0. Pronto. Belezinha? Ficou claro, galera? Alguma dúvida? Tá, então nem sempre as coisas são tão simples quanto parece. Né? Eu vi ali na cara de vocês que no início, só isso, professor, então tá muito fácil. Mas nem sempre é assim, né? Olha esse outro aqui. Limite quando x tende a mais infinito. Quando for a mais infinito, posso usar L'Hopital também, professor? Se as hipóteses forem satisfeitas, você pode tranquilamente. Você pode usar L'Hopital com as hipóteses satisfeitas quando x tende ao ponto, nos limites laterais e nos limites no infinito. Não, é uma indeterminação. É uma indeterminação. Infinito menos infinito é uma indeterminação. Só que no caso dessa função, dessa subtração de funções, eu consegui, apesar de inicialmente ser uma indeterminação, eu consegui mostrar que esse limite na verdade é zero. Entendeu? Mas tem funções infinito menos infinito, você não vai para canto nenhum, ou pode ir para infinito, pode ir para zero, pode ir para um número real. Então, quando a gente diz indeterminação, é que você não sabe, se eu olhar só para isso aqui, eu não sei para onde isso vai, isso pode ir para qualquer lugar. Então, essa é a ideia das indeterminações. Você não sabe, por exemplo, 0 elevado a zero, 0 sobre zero, eu não sei para onde isso vai, isso pode ir para qualquer lugar. Entendeu? Mas dependendo da função que você tiver trabalhando, aí você pode mostrar que, por exemplo, 0 sobre quantos e quantos casos a gente teve 0 sobre 0 aqui em L'Hopital mesmo, que a gente fez na aula de hoje, um monte de 0 sobre 0, mas que na verdade convergia, ia para um outro número real. Então isso pode acontecer. A ideia do quê? Você não pode fazer infinito menos infinito e dizer que isso vai para zero. O fato de ter dado zero não é porque eu cortei infinito menos infinito igual a zero. Isso aqui poderia ter ido para 1, para 2, para 1000, para qualquer coisa. Entendeu? Não, infinito vezes infinito, não. Aí vai, ou se for um mais ou menos, aí só tem que fazer o jogo de sinal e continua indo para infinito. Tá? É a subtração. E a soma também, não é, se for mais infinito mais infinito, isso também não é indeterminação, isso continua indo para infinito. A subtração é que dá problema. Tá? Sim, e essa aqui, galera? Limite quando x tende a mais infinito, log natural de x sobre x mais 1. Dá uma indeterminação? Vamos pensar. Primeira coisa. Lembra de um resultado que eu falei, que era o limite da composta de funções? Que às vezes a gente pode pegar o limite e jogar ele para dentro da composição? Quando eu quero calcular assim, ó, limite...
Quando x tende a um ponto P, de uma G, de uma F de x. Eu posso fazer o seguinte, eu posso calcular a G do limite, quando x tende ao ponto, da F. Mas tem umas condições para a gente poder fazer isso. Quais são? Primeiro, esse limite tem que convergir. E essa função tem que ser contínua no ponto em que esse limite convergir. Se isso acontecer, eu posso fazer esse salto, pegar o limite e jogar para dentro da composição. Lembra? Então, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se eu posso fazer o seguinte, se eu posso pegar log natural do limite, quando x tende a mais infinito, de x sobre x mais 1. Será que eu posso fazer isso? Eu poderei fazer isso se esse limite convergir e o log natural for contínuo no valor desse limite. Então agora, a tarefa é saber quanto que vale esse limite. Vamos calcular esse limite. Quanto que é o limite, quando x tende a mais infinito, de x sobre x mais 1. Bom, como nós estamos usando o L'Hopital, vamos fazer usando o L'Hopital, né? Quando x tende a infinito, em cima vai a mais infinito, e embaixo vai a mais infinito também. E isso é uma indeterminação de L'Hopital. Tá bom? Então, por L'Hopital, esse limite será igual ao limite, quando x tende a mais infinito, de deriva em cima 1 sobre deriva embaixo 1. Opa, 1 sobre 1 é 1. Então esse limite aí deu 1. Esse limite aqui deu 1. Mas eu quero esse. Bom, mas esse aqui é o log natural desse limite. E esse deu 1. Então qual é o resultado final? Isso vai ser o limite. Deixa eu escrever. Logo, o limite, quando x tende a mais infinito, do log natural de x sobre x mais 1, é igual ao limite, quando x tende a mais infinito, limite não, é o log natural do limite, quando x tende a mais infinito, de x sobre x mais 1, tá? E isso vai ser o log natural de 1, porque esse limite deu 1, certo ou não? E quanto é o log natural de 1? 0. Então esse limite aí é 0. Beleza? Tranquilo? Perfeito. Vamos fazer essa letra D, eu vou deixar para vocês ela. Vocês vão fazer essa letra D, mexendo primeiro nela, como essa aqui, ó. Porque ela não sai direto, vai ficar 1 sobre, vai ficar infinito menos infinito de novo. E aí não é uma indeterminação de L'Hopital. Aí você dá uma mexidinha nela, tá bom? Tenta fazer. A resposta dela dá, deixa eu ver aqui. Fiz as contas, vai a infinito. Esse é um limite que diverge, vai a infinito, tá? Mais infinito. Tentem fazer lá. Eu vou fazer a letra E. Limite, quando x tende a π sobre 2 pela esquerda, da secante de x menos a tangente de x.
Tá? X tende a π sobre 2 pela esquerda. Tá. Quando x tende a π sobre 2 pela esquerda, a secante vai para onde? Quando x tende a π sobre 2, a tangente vai aonde? Vai para onde? A tangente não, desculpa. A secante vai para onde? Vai para zero? Vamos pensar. O que é secante? 1 sobre cosseno. Então, se eu estou querendo que o x vá a π sobre 2, então eu estou querendo que 1 sobre cosseno de π sobre 2. Quanto é o cosseno de π sobre 2? 0. Então, 1 sobre cosseno de π sobre 2 vai para onde? Para infinito. Sacou? Vou repetir. Isso aqui é 1 sobre cosseno. Só que eu quero de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0. Então isso aqui vai ficar algo como 1 sobre 0, que está indo para infinito. Tá bom? Então isso aqui vai para infinito. Menos. E a tangente? Tangente de π sobre 2. Tangente de π sobre 2? Não, não existe. Tangente de π sobre 2 não existe, vai para infinito também. Lembra do gráfico da tangente? Ele faz assim, ó. Bem aqui é π sobre 2. Então, pela esquerda do π sobre 2, ele vai para mais infinito. Então, eu vou ter como infinito menos infinito, e que não é uma indeterminação de L'Hopital. Tudo bem, galera? Alguma dúvida? Tá. A tangente vai para mais infinito. Então ficaria menos aqui. E aí é uma indeterminação, porque mais e menos dá menos. Tá? Sim. Então, não posso usar L'Hopital. O que a gente faz? Mexe na função. O que vocês fariam nessa função? Como que vocês mexeriam nela? Pronto, então vamos fazer isso. Então isso aqui é o limite quando x tende a π sobre 2 pela esquerda de 1 sobre cosseno, que é a secante, menos seno sobre cosseno, que é a tangente. Certo? E observem que, na verdade, eu posso reescrever isso como 1 menos seno x sobre cosseno x, porque o denominador aí é comum. Tá bom? E agora vamos tentar substituir? Vamos ver se vai ter a indeterminação que a gente quer. Embaixo, cosseno de π sobre 2, 0. Em cima, seno de π sobre 2 é 1. 1 menos 1 é 0. Então posso usar L'Hopital. Tá? Então, por L'Hopital, esse limite vai ser igual ao limite quando x tende a π sobre 2 pela esquerda de, deriva em cima, derivada de 1 é 0, derivada de seno é cosseno, então vai ficar menos cosseno x sobre derivada de cosseno menos seno. Então isso aqui vai ficar menos seno x. Esse menos com esse menos dá mais. Cosseno de π sobre 2 sobre seno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2, 0. Seno de π sobre 2, 1. Então isso aqui vai dar 0. Olha só que legal. Tudo bem? Então esse limite aí também deu 0. É cotangente, isso. Cotangente de π sobre 2. Dá 0. Tudo bem, galera?
tá? Vamos fazer essa última, essa de baixo ali. Essa de cima, a gente já fez um bem parecido com ele, né? Então, não vou fazer, que é o limite fundamental trigonométrico para demonstrar usando a regra de L'Hopital. É uma outra maneira de você demonstrar o limite fundamental trigonométrico. Mas eu quero calcular agora esse limite aqui, ó. Limite quando x tende a menos infinito de e elevado a menos x sobre x à terceira. Vamos lá. Galera, quando x tende a menos infinito, e elevado a menos x tende para quanto? Tenta fazer uma espécie, entre aspas, de substituição aqui. Vai ficar e elevado a menos menos infinito. E elevado a menos menos infinito é e elevado a mais infinito. E elevado a mais infinito tende a mais infinito. Tudo bem? Até aí? Isso aqui vai a mais infinito. E embaixo? Menos infinito substituindo no x, vai a menos infinito. É uma indeterminação de L'Hopital? Sim, posso usar L'Hopital, tá? Então, por L'Hopital, eu vou ter o seguinte, isso aqui vai ser igual ao limite, quando x tende a menos infinito, de deriva em cima da a própria e elevado a menos x, só que pela regra da cadeia eu multiplico pela derivada de menos x, que é menos 1. Então vou colocar esse menos aqui. Tudo bem até aí? Tá? Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Vamos ver para onde isso vai? Quando x tende a menos infinito, agora aqui embaixo vai para onde? Hã? Vai para mais infinito. Porque tem um quadrado aqui. Então os valores negativos eles se tornam positivos. Tudo bem? Quando x tende a menos infinito, e elevado a menos o menos infinito dá mais infinito. Então e elevado a mais infinito vai para mais infinito. Com esse menos dá menos infinito. Tá? É indeterminação de L'Hopital? Sim. Posso derivar de novo. Por L'Hopital, vai ficar, isso vai ser igual ao limite, quando x tende a menos infinito, de derivada de e elevado a menos x, a gente já viu que é menos e elevado a menos x, com esse menos fica mais. Então eu volto para o e elevado a menos x. Tá claro para todo mundo isso? Sim ou não? De novo, derivada de e elevado a menos x é a própria e elevado a menos x. Pela regra da cadeia, eu multiplico pela derivada de menos x, que é menos 1. Só que como já tem um menos, menos com menos vai ficar mais. Então eu volto para e elevado a menos x. Tá? E derivada de 3x ao quadrado, 6x. Vamos tentar substituir. Quando x tende a menos infinito, aqui embaixo vai a menos infinito. E quando x tende a menos infinito, menos e menos mais, e elevado a mais infinito dá mais infinito. Então eu posso usar L'Hopital mais uma vez. Tá? Então por L'Hopital, isso aqui vai ser igual ao limite, quando x tende a mais infinito, a menos infinito, na verdade, deriva em cima, a gente já viu que isso vai dar menos e elevado a menos x. Deriva embaixo, isso vai dar 6. Opa, já não zera mais o denominador, isso é ótimo.
E quando x tende a menos infinito, aqui vai a e elevado a mais infinito, que dá infinito, com esse menos fica menos infinito. Então esse limite aí ele diverge, ele vai a menos infinito. Tudo bem? Ok? Dúvidas? Tudo bem? Com certeza? Um forte abraço e até a próxima, tá? Tchau.